O papo de hoje é super diferente e bastante especial. O profissional em efeitos especiais Heitor Cavalheiro nos contou um pouco mais sobre o seu trabalho, que além de muita perfeição, exige bastante paciência. Dá só uma olhada no que ele aprontou comigo. Bom, eu tô aqui ao lado de Heitor Cavalheiro, que vai contar um pouquinho como é que é o seu trabalho. Heitor, como é que é exatamente o seu trabalho? Qual que é a sua área de formação? O meu trabalho, que é com efeitos especiais, basicamente o que eu faço é dirigir efeitos especiais para peças e cinema. Então eu recebo o roteiro, leio ou o texto da peça, vejo aonde tem efeitos, que tipos de efeitos que dá para fazer, e daí a gente produz os efeitos, enfim, ou para usar na filmagem ou para usar no espetáculo. Minha área de formação, na verdade, eu não tenho uma formação. Não existe no Brasil nenhuma formação específica para efeitos especiais, então eu comecei muito cedo a brincar com efeitos especiais. Acho que a primeira prótese que eu fiz eu tinha 13 anos de idade. Então foi uma coisa que foi acontecendo, eu fui estudando e hoje eu tenho a minha empresa de efeitos especiais e a gente trabalha com isso. Mas eu ainda não tenho uma formação formal mesmo para trabalhar com efeitos. Como que surgiu o interesse por efeitos especiais? E eu sei também que você é ator, né? Bom, na verdade é muita pretensão eu falar que eu sou ator, né? Assim, eu já fiz muita coisa como ator, eu cheguei a ficar em cartaz com peças profissionais, mas assim, a minha carreira como ator, ela durou até os 17 anos, foi até muito cedo só. E daí eu parei mesmo com todas as investidas na carreira de ator por causa do efeito especial. Eu comecei a me interessar por efeitos especiais durante aula de teatro em escola. E daí eu sei que eu fui brincando, com 17 anos eu fui chamado para fazer um curta-metragem. No curta tinha algumas coisas, tinha prótese, tiro em corpo, tinha alguns efeitos. E, enfim, acabei fazendo os efeitos do curta e no dia da filmagem, que a gente tinha um lobisomem sendo filmado e tomando 3 tiros na cena, na hora que terminou a cena eu fiquei olhando assim, aquela coisa, corta, todo mundo, muito bom, não sei o que, você fica assim, legal, acho que é isso que eu quero fazer da vida. Daí eu parei mesmo com a atuação porque eu acho que não dá pra fazer duas coisas bem feito. Ou você faz uma bem feito, ou você faz outra. Então eu parei daí com a atuação e daí hoje em dia o máximo que eu faço é de vez em quando um curso de férias, uma coisinha ou outra de brincadeira, porque também a gente não consegue ficar muito longe, né, dos palcos, isso causa abstinência. Mas daí eu fiquei mesmo só com o efeito e fui adiante e comecei a estudar mais sério o assunto. Bom, você faz efeitos especiais para cinema e teatro. Tem alguma diferença no material, no efeito para essas distintas atuações? Tem bastante diferença. Na verdade, assim, o efeito às vezes pode até ser o mesmo, o material a maioria das vezes é o mesmo. Então, por exemplo, a gente usa para fazer uma pessoa voar no teatro, a gente usa os mesmos equipamentos que foram usados no Matrix. Assim, mesma marca, mesmo modelo, mesmos cabos, mesmo tudo. Mas a aplicação no caso do teatro, ela é muito diferente da aplicação no cinema. Por exemplo, para você fazer uma pessoa voar, já que a gente falou disso, uma pessoa voar no cinema, você precisa ter um cabo colocado no lugar certo para fazer aquele um movimento. É uma coisa. Você precisa que a pessoa, depois daquele um pulo, ela mude de direção e vá para outro lugar. Você corta, muda todo o equipamento, refaz todo o preset que já estava montado. Às vezes grava as coisas em dias separados. Então a coisa é toda feita para acontecer uma vez, para você conseguir um plano bom.
Você pode fazer 5 vezes e não ficar bom, se em um plano ficar perfeito, do jeito que o diretor queria, valeu. No caso do teatro, a coisa é diferente. Você precisa que a pessoa esteja voando, ela suba, vá para um lado, vá para o outro, avance para cima da plateia e saia pela porta dos fundos do teatro voando. Isso vai ter que acontecer de verdade. Você não vai poder usar plano de câmera, usar um croma, usar nada desse tipo para fakear a ação. E a grande diferença do teatro é que no teatro a coisa precisa acontecer todo santo dia, exatamente igual, com o mesmo, enfim, mesmo refinamento, mesma técnica, mesmo tudo. Por quê? A pessoa que está pagando num dia não é a mesma que está pagando no outro, mas ambas pagaram para ver a mesma coisa. Então tem que acontecer. Você não pode chegar um dia e a coisa não acontecer. Por exemplo, um exemplo bom também é chuva. A gente fez recentemente um musical aqui em São Paulo, uma cena em que chovia durante 5 minutos no palco, com água mesmo. Para você fazer isso dentro de um teatro, ainda mais a gente estava em um dos maiores teatros de São Paulo, que obviamente é um teatro que tem muita burocracia, exige tudo direitinho, você não pode chegar lá e estragar o piso do teatro porque você molhou o piso do teatro. Então, para fazer isso, foi uma dor de cabeça assim, tremenda para conseguir desenvolver o projeto e fazer ele ficar redondo e acontecer direitinho na peça. Então, é um tipo de estrutura muito diferente. No caso de cinema, você simplesmente pega, monta os bicos de chuva que são próprios para isso, você manda vir dos Estados Unidos os bicos para chuva para cinema, conecta no caminhão-pipa, chove e a água vai para o mesmo lugar que ela teria ido se tivesse chovido na rua. Você não precisa se preocupar, molhou o ator, molhou o carro que estava passando. Está chovendo, normal. Agora, dentro do teatro, chover 7 vezes por semana para uma plateia de 1.500 pessoas, a coisa precisa ter uma outra infraestrutura, é totalmente diferente. Não necessariamente uma pessoa que faz efeito para cinema se adapta em fazer efeito para teatro. É uma concepção muito diferente do trabalho, na verdade. E aí, gente, gostaram? Acho que a Andressa podia apresentar sempre a TV Gada toda assim comigo. Heitor, muito obrigada. Obrigada pela ajuda, Obrigado gente. você. Muito bacana, a gente adorou o trabalho. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau!